Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho falar sobre pensão alimentícia. O que fazer se o pai estiver mentindo a respeito do próprio salário? A gente sabe que aquele que é credor de alimentos pode requerer ao juiz que determine que a empresa faça a transferência mensal daquele percentual devido a título de alimentos. Porém, existem situações em que, embora a pessoa tenha um emprego, um trabalho fixo, ela consegue manipular as informações sobre a real renda que ela tem. A seguidora Linda me fez uma pergunta e eu achei interessante trazer para vocês aqui algo que eu nunca fiz. Eu vou comentar um caso meu em que eu atuei como advogada. É claro que para manter o sigilo profissional eu não vou trazer nenhum elemento que possa levar à identificação dessas partes do processo. Mas o caso é interessante e tem a ver com essa pergunta que a Linda me fez. A história começa assim. Já existia a obrigação de pagar alimentos no percentual de 23% da renda desse pai, porém, como ele trocava muito de emprego, esse percentual acabava refletindo em valores muito abaixo daquele mínimo necessário para o sustento da criança. E então, essa mãe me procurou para aumentar o valor da pensão através de uma ação revisional de alimentos. Entramos com a ação, conseguimos logo a liminar. O percentual foi elevado para 30% sobre a renda dele. Esse pai trabalha por contrato, coisa de pesquisa envolvendo governos, esse tipo de coisa. E quem conhece bem essa realidade aí sabe que há uma flutuação muito grande em relação a esses contratos, tanto em relação ao período em que está empregado, que não está, assim como em relação aos valores. Neste momento em que a gente entrou com a revisional, a renda do pai era R$ 6.500. Antes, a renda dele era de R$ 11.000. 23% da pensão alimentícia correspondia a R$ 2.530 mensais. Ele trocou o contrato e passou a receber pouco mais de metade do que recebia antes. Os mesmos 23% da pensão alimentícia passaram a incidir sobre o novo valor do salário e totalizavam R$ 1.495, mais de R$ 1.000 a menos do que o valor anterior. A decisão liminar na ação revisional de alimentos elevou o valor da pensão alimentícia para R$ 1.950. Assim, houve uma perda menor em relação ao valor original dos alimentos. Olá, aqui é o Vinícius, deixa eu falar com a minha mãe. E mesmo havendo essa determinação judicial para que ele pagasse 30% sobre a renda dele, ele continuou efetuando os depósitos em valor muito abaixo. Por essa razão, a gente entrou com o cumprimento de sentença, caminhando juntinho com a ação revisional. Só para ajudar vocês a entender essa questão processual, nem sempre que a gente falar em cumprimento de sentença, a gente vai falar de uma sentença. Pode ser que a gente esteja executando ali uma decisão interlocutória. O nome dessa fase processual vai continuar sendo cumprimento de sentença. Enquanto isso, a revisional continua caminhando até alcançar a decisão definitiva, que é justamente a sentença. Explicado isso, vou voltar para a minha história. Nós entramos com esse cumprimento de sentença pedindo a diferença em razão do pagamento parcial que vinha sendo feito por esse pai. Ele, então, foi intimado para pagar, apresentou a defesa na execução, também apresentou contestação na revisional e os dois processos estão caminhando. O juiz, então, entendeu que a defesa dele, dentro do cumprimento de sentença, que se chama impugnação, não tinha fundamento e deu o ultimato. Ou você paga, ou eu vou expedir um mandado de prisão contra você. O pai, então, fez o depósito dos valores atrasados diretamente na conta bancária da mãe e informou no processo de execução que não havia nada em aberto. Eu, então, fui intimada como advogada para me manifestar sobre aquele pagamento e se havia algo a mais para cobrar. Fiz contato com a mãe, confirmei que ele havia pago os 30% sobre os 6.500 que ele recebia. Peticionei no processo, dando quitação da dívida e pedindo, inclusive, a extinção do processo de execução, porque não havia nada para ser cobrado mais ali.
Acontece que, horas depois de ter dado essa quitação, eu entrei no processo de revisão porque houve uma movimentação lá. Eu fui olhar para ver o que era. E adivinha? O pai juntou outro contrato de trabalho, de valor ainda maior e períodos concomitantes em relação àquele dos 6.500. O argumento dele na revisional era de que não haveria necessidade de aumentar o percentual dos alimentos, uma vez que a renda dele estava maior. Logo, os 23% existentes ali já iriam refletir um valor maior que iria para a criança. Quando eu vi aquilo, eu dei um pulo, né? Porque até então a gente não sabia que ele tinha 2 contratos de trabalho. E se ele tem 2 empregos e não há na decisão de alimentos nenhuma ressalva afirmando que o percentual vai ser aplicado apenas sobre um deles, os alimentos precisam incidir sobre o total e não apenas sobre aquele inicial que a gente sabia. E essa mudança de valores das prestações alimentícias iam retroagir desde o início do novo contrato. Só que eu não conseguiria pedir a prisão do pai se eu entrasse com uma nova execução. Em razão do tempo passado, seria necessário que eu entrasse com outro cumprimento de sentença pelo rito da expropriação, que é muito mais demorado e mais difícil de receber também. O que eu fiz? Corri lá naquele processo e juntei uma nova petição, narrando o que aconteceu, como que a gente descobriu que esse pai tinha 2 fontes de renda e não apenas uma. E por conta disso, eu pedi que fosse desconsiderada a quitação que foi dada, ou seja, quando eu disse ali que não havia mais nada a receber, e eu pedi também o prosseguimento ali dessa execução para que eu pudesse continuar cobrando aquela dívida pelo rito da prisão, que é mais efetivo. Juntei depois a planilha dos débitos, já considerando aquele novo valor, e o pai foi intimado a se manifestar. Ele mais uma vez apresentou a impugnação, apresentou os argumentos dele, e no final o juiz bateu o martelo dizendo: tem que pagar sim, e mandou esse pai pagar essa diferença. O juiz expediu o mandado de prisão e, para não ser preso, o pai pagou. Desde então, até onde eu sei, ele vem pagando corretamente o valor da pensão alimentícia. Agora eu deixo aqui as minhas orientações para vocês a partir desse caso. Se você tem que receber a pensão alimentícia e acredita que o alimentante está escondendo a renda, existem formas de você obter aí essas informações. A existência de outra fonte de renda, ainda que informal, precisa refletir no valor dos alimentos. Nem sempre vai ser possível entrar logo com a execução, porque vai depender do que estiver escrito. Se não der para aproveitar diretamente como um título executivo para entrar logo com o cumprimento de sentença, essa segunda fonte de renda já é um excelente argumento para entrar com a revisional de alimentos. Agora, se você que está assistindo for quem deve pagar os alimentos e estiver escondendo renda, fique ciente de que tudo pode vir por água abaixo. E é isso que eu tenho por hoje. Agradeço a presença de vocês até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!